vídeo, eu vou estar mostrando os conceitos básicos do Quantum Development Kit para aplicação do Q# junto ao Python para desenvolver algoritmos quânticos. Então, o Quantum Development Kit ele é uma plataforma criada pela Microsoft, né, que reúne várias bibliotecas e funções que você pode estar utilizando para fazer a simulação de circuitos quânticos de uma forma mais simples e de uma forma codificada. Não é você montar o circuito, você vai montar o algoritmo, que fica muito mais visual para quem é da computação, que a gente trabalha muito mais com algoritmo do que com circuito, como o pessoal da física. Então o Q# tem essa vantagem em relação a outros simuladores que usam o formato de escrever algoritmos por meio de circuitos, né? Então, o Quantum Development Kit ele vai conter todas as ferramentas que você vai utilizar para trabalhar com Q#. Agora, para desenvolver em Q#, usando a linguagem Python, lembra, você pode usar também outras linguagens que, por exemplo, o C# também, para estar desenvolvendo junto com o Q#, porque o Q#, ele sozinho, ele não vai te mostrar os resultados. Seria como a computação quântica hoje em dia. Você teria o computador quântico, no nosso Q#, e você teria que ter um computador host, que no nosso caso seria a linguagem Python, para se comunicar com o Q#, para poder obter os resultados das suas simulações. Então, como pré-requisito, você vai precisar, logicamente, do Python 3.6 ou superior, o gerenciador de pacotes do Python, que é o pip, que nas versões do Windows, se não me engano, já vem pré-instalado. O SDK do .NET, você vai também precisar fazer a instalação. E como editor, recomendo-se usar o VS Code para estar fazendo a edição dos códigos em Q# e Python, já que tem uma extensão para o VS Code para trabalhar com Q#. Aí embaixo segue o link onde tem todas as instruções de instalação, porque elas podem variar para cada tipo de sistema operacional, então não posso estar mostrando aqui. Mas logo eu já vou entrar ali e vou mostrar para vocês a documentação do Q# e mostrar como é feita a instalação também. Então, vamos lá então para a documentação. Essa aqui é a página da documentação do Q#. Você pode entrar aqui em docs.microsoft.com, caso eu estou aqui na ptbr/quantum. Aqui você tem toda a documentação do Quantum Development Kit, tanto a introdução sobre a computação quântica, isso aqui é interessante dar uma olhada. Lembrando que nem toda a documentação está em português, nem toda ela está em português. Então aqui, por exemplo, você tem as noções básicas sobre a computação quântica. Você pode ver aqui que ele dá um texto simples falando sobre a computação quântica, entrelaçamento, qubits. Aqui também, ele também fala sobre a álgebra linear usada na computação quântica, ele dá um apanhado e te mostra links de referências para você poder estar aprofundando. Então essa parte é bem interessante de dar uma olhada também. Também aqui ele fala sobre computadores quânticos e a simulação quântica. Qual é a diferença? Fala também porque simular um computador quântico em um computador clássico, que é o que a gente está tentando fazer, demanda muita memória do computador a nível exponencial para cada qubit. Então, dependendo da quantidade de qubits que seu circuito vai precisar, pode chegar a teras de memória que você precisaria para estar fazendo a simulação desse circuito quântico. Essa é a desvantagem que a gente tem quando a gente faz a simulação, porque você precisa estar registrando no computador todos os possíveis estados de sobreposição do qubit. Então isso demanda muita memória do computador e também muito processamento. Ali nesse meu computador, é um Mac, você pode ver ali no canto superior tem a barra de memória e a barra de processamento. A verde é de processamento. Vocês vão ver que quando a gente for rodar o exemplo de introdução, o processamento, quando ele estiver
fazendo a pré-compilação dos códigos em Q Sharp vai a 100% porque demanda muito do computador. Agora, o que a gente vai precisar é vir aqui no Comece com Quantum Development Kit. Nós temos aqui a introdução, né, falando sobre o que é o Q Sharp, né, ele dá aqui os links de introdução à programação. Esses exemplos aqui eu vou estar demonstrando. E aí ele dá também links de referências para você poder estar se aprofundando mais no assunto sobre a computação quântica e sobre o Quantum Development Kit. Aqui também ele fala como fazer a instalação, né? Ele fala que você vai precisar os pré-requisitos e aqui você vai ver que você tem como fazer a programação do Q Sharp usando o Jupyter, C Sharp ou F Sharp e o Q Sharp Python. No caso, escolhi o Q Sharp Python porque Python é uma linguagem muito mais simples e de código aberto e é muito mais leve de se trabalhar. Então aqui é exatamente o que eu tinha passado, os pré-requisitos que você precisa, o SDK, que é o .NET, que você vai para essa página aqui, que você precisa fazer a instalação, porque é ele que vai auxiliar a máquina do Q Sharp a estar simulando os algoritmos quânticos. Aqui também ele dá a instrução para você usar o pip para poder fazer a instalação do Q Sharp para o Python, para fazer o link para poder interligar o Q Sharp com o .NET e a instalação do VS Code. Isso aqui é a instrução que você precisa para poder conseguir desenvolver o seu algoritmo quântico. Agora nós vamos para o VS Code e nós vamos fazer exatamente esse exemplo aqui. Depois de ter tudo instalado, você precisa dar um Hello World, né, o clássico Hello World, para fazer o teste se está tudo rodando perfeitamente. Então aqui ele está dando a instrução para você criar um arquivo operation.qs, QS é a extensão para os arquivos Q Sharp, e depois você vai precisar de um helloworld.py, né, que é a extensão do Python. Então nós vamos precisar criar esses dois arquivos aqui. Então eu vou aqui para o meu VS Code, aqui no VS Code, aqui no terminal, eu vou abrir aqui um novo terminal, e vou para uma pasta que eu criei no meu desktop, chamada Quantum. Então, uma coisa interessante aqui é o Q Sharp, os arquivos, tanto do host quanto do Q Sharp, no caso Python e Q Sharp, vão precisar estar na mesma pasta. Isso vai ter um motivo que eu vou explicar mais adiante. Então, nessa pasta aqui eu vou colocar esse algoritmo de Hello World. Então, nós vamos precisar criar aqui dois arquivos que vão ser, vou chamar de host.py e também vou criar aqui o hello.qs. Vou vir aqui em File, vou abrir esses dois arquivos que eu criei, aqui, Quantum, e vou abrir esses dois arquivos. Então aqui eu tenho o host e tenho o código em Python. Então aqui eu tenho o Python e aqui eu tenho o código em Q Sharp. Vamos precisar então voltar aqui na documentação. Vamos primeiro pegar aqui a parte do Q Sharp, o código do Q Sharp. Eu vou simplesmente colar aqui para o teste e vou voltar aqui para o Python. E vou colar aqui também. Uma coisa importante, eu vendo que tem o Visual Code aqui, o VS Code, ele já faz a coloração dos caracteres especiais da linguagem para mim. Isso porque eu estou com as duas extensões, tanto do Python quanto do Q Sharp já instaladas. Você pode vir aqui em extensões, tá vendo aqui, ó, temos a Microsoft Quantum instalada. Nós temos ela aqui já instalada e também a do Python pré-instalada também. Então precisa no mínimo dessas duas para fazer a codificação de uma forma mais simples. Então, voltando aqui no código, vou salvar os dois arquivos. Agora eu vou estar explicando aqui como é que funciona. Na parte do host aqui no Python, nós precisamos sempre estar importando o Q Sharp que a gente instalou com o pip, né? No gerenciador de pacotes do Python, a gente precisa estar instalando, importando o Q Sharp aqui. E
isso aqui é o que vai fazer funcionar. Esse Hello World, ele vem daqui. No código Q#, você tem, cada dos arquivos QS vão ter um namespace. Esse namespace, você tem que dar um nome para ele, e dentro você vai criar as operações e colocar as bibliotecas. Então, cada operação seria como se fosse uma função, e ela tem que estar dentro desse namespace. Quando você chama aqui no host, no Python, você vai importar de um namespace a operação que você quer. Então, no caso aqui, ele está importando o Hello World da SayHello. Então, bem aqui, ele está fazendo a importação. Não importa aqui o nome que eu colocar para a operação, então eu posso estar fazendo essa modificação se eu quiser. Então, aqui eu tenho um namespace Hello World, e aqui eu faço a importação. Outra coisa, para simular, então, essa operação hello que eu importei, eu só coloco hello.simulate. E aqui dentro eu passo os parâmetros se precisar. No caso aqui, essa operação ela não retorna nenhum parâmetro. Por quê? Ela simplesmente, essa operation, ela inicializa aqui, não tem nenhum parâmetro. Aí você tem que colocar os dois pontos e falar qual é o retorno dessa operação. No caso aqui, esse unit aqui significa o nosso void. Ele não retorna nada, é vazio. Ele simplesmente vai exibir uma mensagem para a gente. Então é isso aqui que esse código inicial de exemplo vai fazer para testar se o ambiente está configurado. Outra coisa aqui são as bibliotecas. Como eu sei quais bibliotecas eu vou precisar, quais eu vou usar? Nesse caso aqui, essas são as padrões que sempre colocam, mas geralmente não são tão necessárias estar aqui nesse caso, porque só estou simplesmente exibindo uma mensagem. Essa aqui, a Intrinsic e a Canon, você pode encontrar lá na documentação. Vamos olhar aqui, de exemplo, essa Intrinsic aqui, que é muito mais usada. Que voltando aqui na documentação, vou voltar na página inicial da documentação. Aqui, no final, você tem um API Reference aqui, Q# Libraries. E logo aqui embaixo, você vai ver todas as bibliotecas padrão que vem no Q#. Todas, tanto para array, aqui a Canon, que já tem lá importada no arquivo de exemplo, mas a gente está procurando aqui a Intrinsic. Vamos ver se a gente encontra ela aqui embaixo, encontrei. Vamos dar uma olhada aqui no preview do que ela tem. Então, se você olhar, ela possui muitas operações de portas quânticas. A CNOT, a controlada, você vai encontrar a Hadamard também, a identidade, a medida quântica, que é importante também, você vai encontrar aqui. E várias outras portas, como por exemplo, as Pauli X, a NOT, a Y e a Z, você também vai encontrar nessa a porta swap aqui também. Então, nessa biblioteca já vem muita coisa já pré-implementada. Então, dá para dar uma olhada em todas as bibliotecas que você pode estar usando. Por exemplo, eu posso, querer fazer a transformada de Fourier quântica, que é usada no algoritmo de Shor. Então, aqui na Quantum Fourier Transform, ele já te mostra aqui o que você, como os parâmetros, como importar a biblioteca e como usar. E olha de qual biblioteca ela vem? Da Microsoft Canon. Então, ela já vem dentro dessa biblioteca padrão aqui, que é a que está importada no nosso arquivo de exemplo, e ela vem com todas essas funções, todas as operações que a gente pode estar utilizando. Então, assim que é a estrutura base de um código em Q#. Você tem a operação, dá o nome dela e faz um retorno. Isso aqui é uma das formas. Existem outras formas também de você estar escrevendo uma operação, né? Depois dá para mostrar, mas essa é a forma mais simples, porque se parece muito com o que a gente geralmente usa. Então, vamos então rodar. Com tudo instalado, só vou dar uma olhada aqui qual é a versão do Python que eu estou utilizando. Se eu rodar aqui diretamente, vou ter aqui o Python 2.7.16, porque geralmente Linux, Mac, né, que são baseados no Unix, eles vêm com duas versões, ele vem com uma versão padrão do Python instalado e geralmente a versão 2,
porque muita coisa do sistema operacional ainda está escrito na versão 2 do Python, então é necessário você instalar a versão 3 ou superior. No caso, então, minha versão 3 do Python 3 é a minha 3.7.7. Então está certinho com os pré-requisitos que são necessários. Também eu tenho o pip instalado aqui, nessa máquina aqui, que eu usei para fazer... No caso, ele não encontrou porque eu estou usando o pip para a versão 3 do Python. Então, eu uso o pip 3. Veja aqui, ele está usando a versão 20.0.2 do pip. Então, está tudo instalado aqui. Eu já pré-instalei todas as bibliotecas, todo o Q#, tudo para poder fazer a simulação. Então, como o código já está tudo certo, dá um ls aqui, estão os dois arquivos. Então, eu posso vir aqui em Python 3 e host.py. Tá vendo ali o meu processador? Já ele vai ir a 100%, porque requer muito da máquina para gerar a primeira vez todos os arquivos. Ele vai criar uma pasta de objeto para manter todos os arquivos necessários para fazer a simulação, e aí ele vai retornar para a gente aquela mensagem depois de um tempinho. Então vamos apertar Enter aqui e aguardar para ver se está tudo correto. Vamos aguardar. Ele já está preparando todo o ambiente Q#. Não vou cortar essa parte só para vocês verem que demora mesmo dependendo da máquina. No meu processador já tá quase a 100%. E aí, pronto, ele retornou a mensagem de Hello World que a gente pediu. Então, tá tudo certo. Ele desses 3 pontinhos aqui mesmo, que é o do carregamento, e logo depois ele exibe a mensagem. Agora, então, tá tudo pronto para a gente já começar a instanciando os primeiros qubits e fazendo as nossas simulações.